Interação Podcast começando, quero primeiro dar as boas-vindas a você que está aí do outro lado. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação dos próximos episódios. E não se esqueça de participar do nosso chat. Deixa seu like também, é importante, viu? Não esquece de deixar like pra gente aqui. Lembrando que toda quarta, 8 horas, a gente tá aqui com Interação Podcast. E o tema de hoje é especial. Tô com uma sexóloga amiga minha que já eu vou contar quem é pra gente falar sobre temas, olha, deliciosos hoje, viu? Quero começar, antes de mais nada, agradecendo aos meus patrocinadores, começando pelo presidente dos Sim Comerciários, Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba, Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra, que faz um trabalho muito importante junto aos trabalhadores da região do Alto Tietê já há muitos anos e levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. Para mais informações, você tem o site aí na tela. Agradecer também ao pessoal da Embalixo, que você sabe que já está presente na minha rotina de limpeza em casa há muitos anos. E olha, a Embalixo está presente nos melhores e maiores atacados do país. Na Embalixo você tem sacos desde reforçado para você que tem hotel, restaurante, precisa fazer o descarte de um lixo mais denso. Tem a linha bloqueador de odores com alça que facilita o transporte, ainda elimina o mau cheiro do lixo quando você vai fazer o descarte. Tem o neutralizador de odores também para banheiro com cheirinho de lavanda que deixa aquele ambiente mais perfumado e também ajuda a neutralizar esse mau cheiro. Linha PET, linha Oceano, feita com materiais plásticos retirados do oceano, linha com alça e tantas outras linhas novas que eu também nem conhecia, e a gente vai falar sobre isso muito em breve aqui no Interação. Para você conhecer mais dos produtos da Embalixo, é só você clicar aí na tela, @Embalixo. Lá no Instagram você fica por dentro de tudo que a marca traz para o mercado e você sabe, né, gente? Não tem como esquecer. Saco de lixo tem nome. É Embalixo. Ó, mandar um beijo também para Marcinha, da Pepper Blend. Lembrando que a Pepper é a maior empresa no setor alimentício voltada ao mercado adulto. Lá você encontra diversos produtos para você poder namorar, trazendo mais sabor e diversão na hora da relação. Quem não gosta, não é verdade? Lembrando que a linha Amor já está disponível, linha de autocuidado, tem o energético com maca peruana, traz mais colágeno também, aumenta a libido, tem fibras, olha, literalmente uma revoada. Só pepperblend.com.br, você fica por dentro de tudo da marca. Agradecer também ao pessoal da Constrói Store, lembrando que tem linha nova na loja, pétala de alfaiate, trazendo uma linha maravilhosa, delicada em alfaiataria para você que tem bom gosto, gosta de estar sempre muito bem arrumada, bem elegante, a oportunidade de você deixar o seu guarda-roupa renovado e literalmente maravilhindo, tá? Porque as peças estão lindíssimas. Além disso, tem outras peças também lá que vale a pena você conhecer. No @ da Constrói, você fica por dentro de tudo que a loja traz e eu envio para todo o Brasil. E também a Miox Eyewear. Tá chegando o verão, gente. Você vai ficar sem óculos de sol? Não, né? Não é só no verão que a gente precisa usar, mas agora é a melhor estação para você poder arrasar no seu estilo. Lembrando que lá você encontra modelos em ferro, acetato polarizado, lente proteção UV400, anti-risco, modelos masculinos, femininos e unissex. Sabe o que é melhor de tudo, gente? R$ 99,90 cada modelo. Olha só, não tem como você não estar com um bom óculos de sol e ainda mais deixando o seu estilo ainda mais aflorado na Miox Eyewear, viu? Entra lá que você vai ficar por dentro de tudo que eles têm hoje no mercado. Bom, vamos ao que interessa, gente, porque a gente gosta de falar de sexo, a gente gosta de falar de prazer, a gente gosta de se conhecer e nada mais do que explorar ainda mais o nosso corpo. E para desmistificar diversos outros temas referente a isso, eu tô aqui com uma amiga que é sexóloga, a conheci lá na feira da Pepper Blend, que teve a Intime Expo no stand da Pepper, e eu não podia deixá-la de trazer aqui para poder falar um pouquinho sobre esse tema e também, quem sabe, por que não explorar um pouquinho mais o que a gente viu lá na feira. Lu Cabral, Luciane, né? Luciane. Aí, tá vendo? É um enorme prazer em estar aqui nesse podcast. A gente já teve uma conexão assim rápida. Nossa, a gente bateu um papo lá, menina, aquele dia que a gente não parou, Foi né? bem gostoso. E é muito bom, né? Ter a oportunidade da gente construir novos saberes, ter um novo olhar sobre a sexualidade. Eu tô muito feliz. Ah, eu que tô feliz de receber você aqui. Até porque a gente tava falando aquele dia sobre essa questão de sexo, de conhecer corpo e tudo mais. Até porque isso ainda gera um tabu. É um tema que ainda traz muitos... traz um olhar, às vezes, muito preconceituoso, acredito eu, mas também tem muito tabu em cima disso, não é, Lu? Muito. É tão engraçado, quando a gente começa a estudar em sexualidade, a gente percebe
que existe ainda uma questão social e cultural muito arraigada na nossa cultura. Então, esse lugar de deixar tudo que é voltado à sexualidade, ao sexo, num lugar de mito e tabu, parece também, alguns filósofos colocam como ainda um controle, uma manipulação. A gente precisa entender. E a única maneira é a gente conquistar cada vez mais espaços para estar falando disso de maneira leve, tranquila, mas extremamente assertiva, para que as pessoas realmente comecem a entender o impacto da saúde íntima na nossa vida. O que você acha? Eu penso assim, todo mundo adora sexo, todo mundo gosta de falar em rodinha de amigos sobre sexo. Mas ninguém gosta de trazer esse assunto à tona. Por que tem esse problema? A pessoa gosta de fazer sexo, mas não gosta de falar do sexo. Olha, a gente tá numa sociedade que ela sofre influência muito do catolicismo, né? Então a gente vem numa sociedade onde o sexo era pecaminoso. Então assim, a gente pode até estar em 2025, mas a gente tem ali avós, né? Tem muitas famílias que ainda são... Só podia depois do casamento, né? Algumas religiões ainda têm essa conduta, isso, né? Mas era voltado para a procriação. Então não se falava de um sexo prazeroso, especialmente para nós mulheres, para os corpos, né, femininos. Então existia esse lugar de construir esse saber sobre sexo só para a procriação. E aí foi passando anos e anos, e o que acontece? A gente tem muito desserviço em sexualidade. Aqui no Brasil, quando a gente começa a estudar sobre sexualidade, foi na década de 40, 30, que começou a falar de prazer, de orgasmo, de clitóris. Então, para a ciência é muito novo. Se a gente parar para pensar, a gente não tem assim nem 100 anos estudando muito sobre sexualidade, em detrimento de outros países onde isso é mais tranquilo, onde isso é natural. Então, acho que como que a gente tem que desconstruir? Primeiro, a gente entendendo o processo histórico. Então, quando a gente vê que veio através de uma cultura que falava só do sexo para procriação, que não falava do prazer, que a gente está nesse país que sofre muita influência religiosa, a gente vai tirando essas camadas que vão deixando ele num lugar de tabu, para que as pessoas se apropriem disso e possam, de fato, ser mais felizes. Então, eu costumo falar, a gente fala em rodinha, mas é bem empiricamente, né? É bem achismo. Porque o que a gente tem na nossa sociedade é uma falta de estudo em sexualidade. Das pessoas se debruçarem mesmo, sabe? Entender sobre seus prazeres, sobre desejo, sobre excitação, sobre utilizar o que hoje em dia o mercado também tem para que elas possam ser mais felizes. E, de fato, na verdade, colocar na rotina ter prazer sexual. A gente acredita, parece que é como se viesse numa mágica, né? Um pozinho do pim-pim-pim, umas pessoas nascem com hormônios para ter prazer, outras não. Isso é uma inverdade, né? As pessoas que querem ter prazer sexual, que se debruçam sobre a saúde íntima, elas vão desfrutar de mais prazeres do que aquelas que acham que é uma coisa natural. Não é, também é treinável, também é aprendizado. Até porque antigamente era muito comum os homens terem mais liberdade nessa questão da exploração sexual, né? Deles saírem com diversas outras mulheres. Acho que isso já é enraizado desde épocas lá atrás, e a mulher sempre ser aquela que servia ao homem, não podia, não se conhecia, não tinha aquele conhecimento do corpo, do sexo, era uma coisa muito mais feita por obrigação do que pelo prazer, como você mesma disse. E hoje a mulher, ela parece que vem com mais esse ímpeto em querer se conhecer, em querer se explorar. Hoje tem produtos diversos no mercado que a própria mulher pode comprar e conhecer até por vezes mais o seu próprio corpo, né? Como chegar num orgasmo. Hoje, informação é o que não falta. A gente pode dizer que isso daí, ela vem numa evolutiva, mesmo que ainda haja um certo pudor à hora de tratar sobre o assunto. Olha, a gente pode dizer exatamente isso, que a gente está evoluindo, que hoje em dia, por exemplo, a gente consegue, através da tecnologia, então assim, a tecnologia ela trouxe alguns malefícios e muitos benefícios, inclusive voltado à sexualidade, porque hoje a gente clica, consegue acessar, consegue ter um blog, consegue ver as coisas, quando isso é feito na idade certa, no momento certo, é extremamente benéfico e talvez um dos meios para facilitar esse acesso ao repertório sexual. Mas, infelizmente, a gente ainda tem também essa dicotomia no Brasil. Você vê, eu atendo às vezes geração de meninas mulheres, de 20, 21 anos, que se conhecem e reconhecem seus prazeres, mas ainda com vergonha de expor isso para parceria, por exemplo, masculina. Então, como que eu posso falar para um homem que eu sei prazer, que eu consigo ter orgasmo, por exemplo, numa manipulação, ou com toy, com brinquedo, e que eu não consigo com ele? Hoje já existem meninas novas que reconhecem seu corpo, que conseguem se dar prazer, não conseguem levar isso na parceria e nem dialogar sobre isso. Então, olha como a gente precisa mesmo tirar desse lugar de mito inalcançável e trazer para a mesa, né?
né, trazer para debates, trazer para mesa de casa, para rodas de conversa, inclusive com mulheres mais velhas também, que infelizmente não tiveram acesso a esse monte de informação e passaram uma vida, uma existência com desprazeres. E aí é óbvio que a gente não sente falta de uma coisa que não é uau, não é maravilhosa, né? Não, isso daí acho que é uma coisa que você falou, é verdade que, por exemplo, eu mesma posso me colocar como exemplo. Eu fui ter o meu primeiro orgasmo real mesmo, tem uns 2 anos, que eu fui sentir realmente o que é um orgasmo mesmo, o prazer de chegar, de tremer mesmo a perna. Eu acho que muitas mulheres às vezes passam a vida sem saber o que é isso, porque tem homem que às vezes vai lá só no prazer, acha que tudo é só a base de penetração e não é assim, né? O sexo mesmo, ele envolve muito mais do que simplesmente uma penetração. Olha, tanto não é assim que quem conhece o corpo feminino, por exemplo, a gente sabe que é muito às vezes mais fácil, através da fricção, você obter prazer do que da própria penetração. Esse também é um desconhecimento do corpo, da anatomia, inclusive feminina, e que os homens acham que eles nascem com essa sabedoria sem ir atrás de investigar, de se aprofundar e entender que os corpos são diferentes. E aí eu acho que, como você falou, isso vale até a gente falar, né, do que é, assim, o orgasmo. O orgasmo, quando as pessoas têm dúvida de que chegaram lá, é porque provavelmente não chegou. Porque, de fato, esse ápice, essa excitação tamanha, ela tem um ciclo, né? Você tem respostas fisiológicas, por exemplo, quando você tem um orgasmo. Então, a mulher tem contrações involuntárias da vagina, você tem uma frequência cardíaca elevada, uma taquicardia, uma sudorese às vezes, e por alguns segundos você tem o que chama até la dulce morte, uma eloquência, você fica por alguns segundos sem saber o que está acontecendo e depois você tem aquele relaxamento maravilhoso que vem ali das endorfinas, que inclusive provoca uma reação analgésica. Então, se você tem uma dor de cabeça, você relaxa. Se você está com cólica menstrual, você consegue também ter essa melhora por conta desse analgésico natural que é liberado através do orgasmo. E outra coisa que eu acho fantástico também, que a gente aprendeu muito recentemente em alguns artigos, olha como é importante a gente conhecer nosso corpo. Eu não sou aquela pessoa que dita a regra que todo mundo tem que ter orgasmo. Porém, em detrimento e todavia, o orgasmo, hoje em dia tem algumas pesquisas que mostram que quando a gente libera, quando a gente chega nesse lugar de ápice, a gente consegue liberar de 5 a 6 vezes mais dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, que são os 4 hormônios responsáveis pelaquela sensação de prazer, de bem-estar, que também é liberado, por exemplo, na atividade física. É liberado em proporções menores. É liberado quando a gente compra uma bolsa nova, é liberado. Quanto tempo dura essa liberação, essa felicidade que eu acabei de comprar uma bolsa, acabei de trocar de carro? Muito instantaneamente. Essa liberação hormonal vinda de um orgasmo intenso, às vezes perdura por dias. Basta quem estiver aqui com a gente lembrar, não importa quando foi, mas tentar lembrar quando foi a vez que você mais ficou excitada, que você teve essa sensação, o quanto isso não impactou nos outros dias. Às vezes o boleto não tá pago, a vida tá doida, mas por alguns dias você fica, uau, mais calma, mais feliz de fato. E isso é biológico. Né? Então é biopsicossocial, mas a parte biológica funciona muito. Por isso que é importante a gente entender do nosso corpo e, poxa, se eu nunca tive esse lugar uau de êxtase, por que será? Vamos mexer nesse angu? Eu acho que vale até a gente lembrar, até a novela agora atual tá falando um pouquinho dos assexuais, que são as pessoas que optam por não ter mais prazer na relação sexual. E esse prazer, essa libido de vida vai ser destinada para outros projetos. Mas é uma escolha. É diferente daquela pessoa que nunca sentiu e que fala, então eu devo ser assexual. Sabe, eu escolho não viver mais o prazer da sexualidade, da saúde íntima, em detrimento de outros prazeres. Mas é uma escolha. Não é porque eu não consigo atingir esses ápices que daí eu desisto. E eu acho que desistir é uma coisa que a gente precisa tentar muito antes. Você é um exemplo vivo, né? Você encontrar o prazer em coisas que te tragam realmente o prazer, né? Eu, por exemplo, eu adoro dinheiro. Eu prefiro 1000 vezes ter prazer trabalhando, ganhando dinheiro, que às vezes ter prazer fazendo você poder preguiça, às vezes, de me relacionar com alguém. Eu só acho que eu te contei isso aquele dia lá na feira. Que você é romântica, né? Você tem que ter um envolvimento. Que tem até um nome esse. Se não tiver conexão, eu gosto de conversa inteligente. Demossexual o nome. Eu acho que eu sou tudo. Eu sou uma mistura de tudo, porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu não faço distinção de sexo. Mas para eu me envolver, eu tenho que ter uma conexão. E essa conexão, ela parte, primeiro, de uma conversa inteligente, porque eu gosto de pessoas inteligentes, pessoas com boa postura, pessoas que saibam dialogar. Isso me dá um tesão fora de série. Agora, se a pessoa ela chega com um papo furado, eu já perco o encanto, não sinto nem atração. E aí, disso surge um sentimento. Entendeu? Esses dias mesmo eu acabei realizando um sonho que eu tinha
com uma pessoa que eu nem fazia ideia, mas, enfim. Olha a nossa curiosidade, gente. Foi. Porque é uma pessoa interessante, inteligente, o papo flui, tem postura, é cavalheiro, coisa que dificilmente hoje você encontra em alguém. Então, assim, você se vê no momento que ali foi um outro ponto de orgasmo também que eu não imaginei que eu fosse ter. Foi uma mistura de sonho com realização, com tudo. Então, foi, sabe aquela coisa de até envolver fetiche, que eu acho que isso também mexe muito, não mexe? A questão do fetiche? Muito. O fetiche, até vale a gente aqui lembrar, né? Qual a diferença do fetiche e das fantasias? As fantasias sexuais, na verdade, se a gente não tiver, e quem não tem, a gente até às vezes em consulta ajuda a pessoa com um inventário a descobrir algumas fantasias, porque muitas pessoas nunca na vida pararam para pensar nisso. E de onde vem esse desejo, essa excitação? Espontaneamente que não vem, né? Tem desejo espontâneo e desejo responsivo. O espontâneo, gente, ele acontece lá na adolescência, sabe, na adolescência, quando a gente tá cheio de feromônio, qualquer bracinho encostado no outro já dá aquela sensação. Isso é desejo espontâneo. Ao longo da vida, é muito raro quem tem desejo espontâneo, especialmente nós mulheres, porque você tem que ter um desejo responsivo. Então, o que é que eu faço para despertar o meu desejo? Quem sou eu? Como eu me conheço? E talvez até essa liberdade que você teve de agora se soltar, talvez tenha sido, às vezes, por relações ruins que a gente teve, às vezes a gente fica muitos anos em relações. Total. E como a gente nunca foi educado para falar de prazer nos nossos relacionamentos, falar de orgasmo, para expor o que eu sinto, o que eu não sinto, até a nossa parceria muitas vezes também nunca ouviu falar sobre isso, as pessoas ficam fadadas há anos e anos em relacionamentos onde não tem prazer, e muitas vezes você vê mulheres depois dos 40 anos que falam, nossa, me descobri. Às vezes com outra parceria ou até com toy, alguma coisa. Eu me descobri mesmo depois do meu terceiro casamento, que eu já tinha divorciado. Porque até então foi o que eu falei pra você. A primeira vez que eu tive orgasmo tem 2 anos. E foi uma experiência surreal. Você até comentou, mudando um pouquinho de pato pra ganso, a gente voltando um pouquinho lá pro começo. Você comentou em relação à parte de exercício físico, academia, enfim. Foi ali que você começou, mesmo que você identificou que você deveria partir para essa parte de sexologia, não é? Foi, eu trabalhei mais de 28 anos com mulheres. E aí, sempre que acaba aqui como personal, eu sou educadora física, as pessoas começam a confidenciar, né, suas vidas. A gente se fica... você fosse psicóloga. Psicóloga, acaba que... E já falar sobre sexo já era uma coisa natural. Eu sempre gostei e eu tive até uma certa educação sexual. Minha mãe, aos 15 anos, ela levou eu e minha irmã pro ginecologista e já nos deu anticoncepcional. Porque ela engravidou aos 17, ela tinha pavor que a gente engravidasse. Então, de certa maneira, ela sempre foi tranquilo para ela falar sobre sexualidade. Ela sempre pontuou como algo bom e prazeroso. Então, nunca foi um medo. E a gente teve essa liberdade. E eu sempre falei de maneira empírica, mas falava. Personal, você fica ali 2, 3 vezes na semana. E aí, passou algum tempo, isso vai fazer 7 anos que eu comecei a ingressar nos estudos sobre sexualidade, nas especializações. Eu falei, olha, eu gostaria acho que de ter eu tive uma amiga que falou, você nunca pensou em estudar sobre isso? Porque a gente paga terapia pra falar sobre isso e trava. E de repente a gente tá aqui expondo a nossa intimidade. Naquele dia eu tinha uma sessão de terapia e aí eu identifiquei o quanto eu gostava de estudar e a maternidade tirou um pouquinho esse tempo. E eu falei, cara, eu sempre gostei muito de ler e estudar. Me matriculei naquele mesmo dia na primeira especialização. E aí foi muito legal, porque juntar o que a gente gosta e o que faz parte da nossa essência com embasamentos teórico, científico, isso realmente é algo muito gostoso. E ler, estudar e se aprofundar sobre o assunto que você acredita, eu acredito demais na benevolência que a saúde íntima dá. Para te falar, ó, eu juro para vocês, são 29 anos como educadora física e eu julgo dizer que tão importante quanto a gente treinar para ter saúde, para ter músculo, para evitar todas as doenças que a gente já sabe que hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem todos os tipos de áreas médicas, falando do impacto dos exercícios. Quem não cuida também da saúde íntima, da sexualidade, dessa saúde tão importante, vai colher malefícios, e especialmente emocionais, né? Porque a saúde íntima está muito ligada com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. Né? Então, se a gente não cuida desse lugar, a gente realmente tende a ter quadros de tristezas mais profundas e também por conta da liberação hormonal que eu falei. Porque imagina assim, a gente tá falando assim de hormônio de prazer e bem-estar. Se eu treino 2, 3 vezes por semana, eu começo a fazer o quê com o meu cérebro? Equilibrar. Então, eu dou aquele estímulo, aquela dosezinha legal de hormônio 2, 3 vezes por semana. Então, se eu tô entrando num déficit, hoje eu tive um dia ruim, tudo deu errado, aí eu vou lá e faço um treino.
baixo o meu cortisol, melhoro os meus hormônios de sensação de prazer e bem-estar. A mesma coisa com a saúde íntima. Se você tiver uma rotina, já existem pesquisas que falam, qual que é, né, quantas vezes por semana. Na verdade, assim, pra gente colher os benefícios fisiológicos dessa liberação hormonal e também até de ativar o coração, porque você tem uma frequência cardíaca elevada. Se você praticar de 2 a 3 vezes por mais de 15 minutos, você já começa a ter esses benefícios de liberação hormonal. Então, você consegue também equalizar o seu cérebro para liberar esses hormônios. Obviamente, você vai ficar menos nervoso ou menos tenso por estar fazendo algo que libera hormônio de sensação prazerosa. Aí imagina a pessoa que organiza a sua vida para ter a prática de exercício, para ter uma saúde íntima, seja lá a realidade que tiver. Eu não tenho uma realidade hoje de 2, 3 vezes na semana, que eu também tenho libido em outras coisas. É podcast, estudar, filhos, marido. Mas eu elejo um momento da semana, né? Então ali na sexta ou no sábado que eu tenho rede de apoio, para viver intensamente o meu prazer sexual, minha prática com o meu marido. Então, como é importante a gente planejar, né? A gente tem que organizar a nossa semana para pensar em saúde íntima, assim como eu penso em saúde física. Até porque isso daí tem que fazer parte da sua rotina também, que exatamente. É como mesmo você disse, a questão emocional também envolve muito essa questão sexual. Você acredita que esse momento de você ter tido essa orientação, enquanto ainda jovem com a sua mãe, te deu ainda mais, não só a questão da segurança, mas entendimento e talvez até uma visão um pouco mais aberta sobre o assunto, porque eu acho que é importante a gente falar, porque hoje a gente tem internet, nem tudo que você vai digitar, às vezes você vai pesquisar, às vezes pode te levar para um conteúdo inadequado para uma criança, por exemplo, para um adolescente que às vezes não está em idade de poder explorar aquele tema. Você acha que os pais eles deveriam ter esse cuidado e como a sua mãe teve lá atrás de te instruir, mas numa hora adequada? E qual seria esse momento adequado? Uau, que pergunta! Essa é a pergunta de milhões, né? Então, na verdade, a gente estuda em sexualidade assim, qual que é o momento de começar a falar de saúde íntima? Desde o ventre. Seria ideal que a gente, lá quando tá no nosso ventre, a gente já vai falando, conversando sobre sentimentos, sobre emoções, isso é sexualidade. Vale a gente lembrar que o sexo tá presente na sexualidade, mas não na sexualidade infantil. Mas a sexualidade infantil é como eu vou me relacionar, como eu vou receber carinho, afeto, como eu vou lidar com o corpo do coleguinha e vou permitir que lidem com o meu. Então é muito importante que quando você tá limpando o nenê, higienizando, você vai falando, olha, essa é a sua parte íntima, a mamãe tá aqui limpando porque você ainda não consegue, quando você for maior você vai conseguir, porque é um lugar especial. Se você vai criando esse hábito de falar de maneira leve, quando chegar na adolescência, que daí de fato o sexo faz parte dessa educação protetiva, você vai ter tranquilidade e habilidade para falar. Então o que eu costumo falar é muito duro para pais que não tiveram educação sexual, verbalizar na hora que aconteceu. A menina teve a menarca, o menino semenarca, que quase ninguém fala da semenarca, fala-se muito de menstruação, mas não fala da poluição noturna, que também às vezes é um estranhamento, né? Fala que o menino pode praticar, né? Sim. A masturbação, mas não fala que ele vai ter, de repente, essa experiência, ele vai acordar e ele vai ter uma ejaculação sem manipulação, que é natural, que aquilo é um processo do desenvolvimento. E às vezes acorda sem entender nada. Sem entender nada, assustado. Então, olha como a gente precisa criar esse hábito. Se a gente, desde que nasce, vai falando sobre parte íntima, ambiente público, privado, uma criança, por exemplo, não vai fazer esse autotoque de percepção na escola. Porque ela entende que o corpo dela é uma região íntima, que para ela fazer esse toque tem que ser num lugar privado, higienizado. Se a gente não fala isso para a criança de repente descobre essa sensação, e a gente tem algumas crianças, por exemplo, em escola que ficam se manipulando. E aí a professora tem que tirar atenção. Isso é educação sexual, né? Que a gente pode, inclusive, ajudar professores a lidar com isso, famílias a lidar com isso. E qual o impacto disso na vida? Olha como é tão profundo. Quando a gente consegue dar respostas verdadeiras sobre saúde íntima, sobre sexualidade ou sexo para um filho, significa, e quando ele também nos pergunta, que a gente tem uma intimidade, que a gente tem uma ligação, a gente cria conexão, porque eu acho que é a esfera mais íntima de um ser humano, é a sexualidade, né? Quem eu sou, como eu me descubro, como eu me pertenço no mundo, isso tudo é sexualidade. O que a gente costuma falar para pais? Nunca criar um abismo nessa relação. Então, se um filho fizer uma pergunta, o ideal seria que a gente oferecesse, né, antes de perguntar. A gente não espera o filho chegar e falar, eu vou pra escola amanhã. Eu quero ir pra escola daqui 2 anos. Você vai lá. Fala, você já se arruma porque amanhã você tem escola. E a gente matricula, a gente vai atrás. A gente não espera um filho pedir pra escovar o dente. A gente educa e ensina. A gente não espera um filho comer de qualquer jeito em cima da mesa com a mão. A gente ensina a pegar talher. Só com educação sexual, que a gente espera que ele pergunte, ou, na verdade, muitos pais esperam que nem pergunte. Fala, tomara que pergunte pro professor, pra qualquer pessoa. E não fala sobre isso.
Mas isso não é pra gente se sentir culpado, tá? É porque a gente não teve e é muito difícil a gente oferecer o que não é natural. É que lá atrás a gente não foi acostumado a conversar com pai e mãe, né? Isso. Eu acho que, por exemplo, acho que eu vi você falando inclusive sobre isso em um podcast, agora eu não me recordo em qual deles que eu assisti, mas eu acho que isso vai muito de encontro. Por exemplo, você vê uma cena de uma novela, um filme ou algo do tipo, e você de repente perguntar, por exemplo, né, pra ver o filho viu ali, por exemplo, uma cena de uma traição. O que você acha de uma pessoa que tá traindo? Acho que você até fez um comentário muito pertinente em relação a isso. Usar, de repente, artifícios e meios que sejam, às vezes, até mais espontâneos para você tratar com naturalidade, não é? Perfeito, eu até dou essa dica. Para quem não consegue falar sobre isso, usar os conteúdos que estão disponíveis. Eu vou dar um exemplo básico. Adolescente adora funk. Não dá pra você ir lá e proibir o funk, porque é uma coisa que parece que já vem no gene do adolescente. Eles gostam, você vê adolescentes de classe média ou classe alta que nunca nem entraram em contato com a vida do crime, enfim, né, de uma comunidade que tem... E que são fãs do funk. E que são fãs. O que você tem que fazer? Na adolescência, o proibir faz com que seu filho se afaste de você e faça escondido. Use aquela letra e explore aquilo e fale sobre isso. Olha, filho, esse ritmo, eu gosto também até de funk, eu não gosto muito, mas tudo bem se eu ouvir, mas vamos lá, olha essa letra. O que você pensa sobre isso? Né? Você não acha que trata a mulher de maneira muito pejorativa? Você acha que todo menino que nasce na comunidade também quer ser traficante? Enfim, você pegar um vídeo, uma cena de qualquer lugar, aproveita aquilo e vai construindo saberes sobre aquilo. Assim como nós também, né? Isso não funciona só pra família adolescente. A gente vê muitas mulheres, às vezes, usando conteúdos que a gente indica em atendimento. Então, um filme, um conto erótico, e a própria mulher fala, nossa, mas esse filme, isso é falso. Isso, em vez de você usar aquela cena ou aquele momento para despertar desejo e excitação, você já vai julgando. Então, em sexualidade, a gente tem muito julgamento. E quanto mais a gente julga, menos a gente tem espaço para viver as potencialidades, para viver a expressão do corpo, deixar que ele se libere e se liberte para ser quem ele é, né? É engraçado você falar isso e bate bem com aquilo que a gente comentou no início. Existe muito essa questão do julgar, mas todo mundo adora fazer sem ninguém saber, só não gosta de falar, não é verdade? Falando ainda dessa questão de rede social, agora fugindo um pouquinho dessa questão da adolescência, das crianças, a gente tem aí essa potência da rede social hoje em dia que traz esse acesso até muito mais fácil do que antigamente, porque antigamente era só fita cassete, essas coisas, tudo que dava acesso à pornografia era de um modo muito mais restrito, né? Muito mais difícil, e você né? tinha que ser maior de idade para você poder ter esse acesso, a não ser que o pai deixasse escondido, ou o filho, que geralmente homem fazia muito isso, né, de mexer nas coisas, que eu conheço muitos amigos que falavam, eu era pequeno, eu pegava lá nas coisinhas do meu pai uma fita cassete e ficava assistindo. Eu já começava cedo explorando e às vezes os pais nem sabiam. Hoje você tem acesso a tudo. Eu paro para pensar hoje que, por exemplo, se eu estiver errada, você me corrija. A rede social, ela praticamente virou um cardápio, um menu de pessoas, onde você tem acesso e tudo se torna mais fácil, o contato se torna mais fácil, o desejo se torna ainda muito maior. As pessoas, elas acabam se relacionando, às vezes, só pela beleza, pela estética, e esquecem, às vezes, sentimento, envolvimento, conexão. E veio essa tal do sexo casual, né? Hoje a maioria gosta do casual. Vamos ali, não tem compromisso, não tem nada, pronto, acabou, é o momento. E você fala dessa questão do prazer também, né? Você acredita que essa questão do sexo casual, ela não atrapalha a possibilidade de você, de repente, criar uma conexão com alguém? Porque a gente sabe que é gostoso, a gente não pode mentir, mas acaba deixando a gente de uma forma um pouco mais restrita a criar conexões. Você não acredita nisso? Bora lá. Como eu trabalho, eu atendo pessoas que vivem, né? Eu já atendi muitos casais que queriam ingressar no mundo liberal. Trabalho também, às vezes, para um aplicativo, que é um aplicativo internacional de relação aberta. É um aplicativo feminino feito para mulheres que querem explorar a sexualidade. E fora do país, na verdade, ele é para traição feminina, que é pesado. Traição feminina? Traição feminina. Ele é europeu e lá tem mais de 10 milhões de usuários e as mulheres, o tema dele é feito, um aplicativo para infidelidade feminina. Vá. Aqui no Brasil não teve condição de rolar com esse slogan. E aí, quando me contrataram uma empresa, a gente foi mudando para relacionamento aberto ou liberdade sexual. E aí começou a ter uma aceitação melhor aqui no Brasil. É mais comum falar em relacionamento aberto. Eu tenho vários amigos, inclusive, que vivem em relacionamento aberto. E aí, por que eu trouxe isso? Porque, assim, eles têm desenvolvido algum trabalho. Até as perguntas foram elaboradas por mim para a gente entender o mercado da América Latina, se tem essa predisposição a viver essa liberdade. E a gente desenvolveu, ao longo desses 2 anos, algumas pesquisas. E eu tenho que trazer até um conteúdo. A gente, no público até de 18 a 25, 30 anos, existe já uma tendência
a viver essa relação liberta. A monogamia, para muitas pessoas, ela não atende ainda mais os prazeres sexuais. Então, vamos lá. A gente tem 2 pontos que eu acho importantes, que isso aí eu tenho certeza que quem vai ouvir vai curtir. Tem essa dor nossa de falar da não monogamia, só que as pessoas traem. Né? Eu atendo muitos casais heteronormativos ou homossexuais com dificuldades de viver prazer dentro da relação. E aí, óbvio que em atendimento a gente consegue descobrir que ambos têm prazer fora das relações. Então isso é uma coisa muito louca. Eu consigo me expressar sexualmente do jeito que eu quero com uma pessoa que não tem envolvimento emocional. Então, de repente, sei lá, eu gosto de algum fetiche, de um BDSM ou de qualquer outro fetiche, eu não consigo trazer isso pro meu relacionamento e eu consigo viver isso fora. Isso muitos casais que eu atendo já vivi isso. E é muito triste, porque assim, as pessoas não conseguem viver a potência da sexualidade ou as suas fantasias e vivem relacionamentos fora disso. O que acontece é que existe uma nova geração que fala, por que isso? Né? Você até estava falando do seu caso, do romantismo. A gente estuda muito também na história da sexualidade que o amor romântico, ele é contraditório à excitação, ao prazer sexual. E vamos aqui falar, a gente tá com várias pessoas. Por quê? Agora eu quero entender. Olha que coisa louca. Infelizmente, a gente vem dessa cultura, né? Então eu casei, agora essa intimidade, ela é muito boa. Mas para quem tá casado há 10, 15 anos, já é difícil as pessoas pensarem em saúde íntima. Então a pessoa começa a pensar em tudo. Em produzir, em ganhar dinheiro, em viajar, em ter filhos sem querer, enfim, várias coisas. E vai deixando a sexualidade pra debaixo do pano, a hora que der, como se fosse ter um passe de mágica. Isso não existe. Então se eu não treino o meu cérebro para pensar em sexo, ele não vai pensar. Quanto menos eu não pensar, menos eu faço, menos eu quero. Então a gente tá nessa cultura onde as pessoas atrelaram ao longo da história o romantismo à sexualidade. Então a traição sempre foi muito pesada, a fala, só que ela existe. Até em pesquisa a gente vê como o Brasil é um país que fala, ainda tem uma restrição sobre a não monogamia do público acima de 30 anos, tá? Sim. Mas ao mesmo tempo é um país que é muito infiel. Então, é uma dicotomia. É um país, por exemplo, que mais consome conteúdo transexual e o que mais mata transexual. Então, é um país onde você tem muitos homossexuais e que existe ainda uma falácia. Então, se a gente tá nesse Brasil de dicotomia absurda, e a gente precisa entender isso. O que a gente tem, e eu fui estudar sexualidade lá atrás por causa disso, de tanto ouvir mulheres reclamando dos seus prazeres sexuais. Mulheres bem-sucedidas, mulheres financeiramente estabilizadas, mas que não tinham prazer, que fingiam orgasmo pros maridos, que fingia dor de cabeça. Isso sempre me chama atenção. Mulher de 30, 40 anos que tem que fingir que tem prazer pro marido ficar ok. Que mundo nós estamos? Ou então hoje eu finjo que tô com dor de cabeça, mãe, porque ai, que preguiça, ou ai, que falta de vontade. E eu tenho que dizer, gente, quando a gente não chega nesse lugar de ápice, de liberação dessa excitação tamanha, se a gente estiver numa parceria que não é tão gostoso, de fato, às vezes é penoso. Então, você não vai liberar isso. Às vezes, uma corrida na esteira de 45 minutos, você sai uau. Muito uau do que aquele sexozinho medíocre do ponto de vista de ser mediano. E aí, por isso que nós também da sexualidade fala, poxa, por que não mexer nesse ângulo aí? Por que não entender a potência? Todo mundo tem um corpo com uma capacidade infinita de sensação de prazer. E existem, inclusive, culturas que nos ajudam a você otimizar e maximizar o orgasmo. Ou até ficar mais tempo nessa sensação orgástica, por exemplo, como os hindus. Como o Tantra, né? O Tantra real, verdadeiro, né? Que tem técnica. Você tem, por exemplo, o Kama Sutra, que é aquele livro que todo mundo fala. É um livro de posições onde você tem ápices. Você consegue atingir lugares ali dentro do nosso corpo, onde a gente tem, de repente, uma sensibilidade maior e ter orgasmos mais intensos. Então, o Tantra mesmo traz até a opção de você apenas só sentir a massagem, como você também chegar até uma possível finalização para você explorar ainda até mais a questão do prazer, não tem? Exatamente. Tem. Há pessoas que conseguem chegar nesse lugar. Tem pessoas que são muito travadas e vão fazer a massagem e não vão passar da respiração, por exemplo. Mas é uma cultura que entende que o chakra lá do orgasmo, que é o último chakra, que eu não lembro o nome de todos, mas o primeiro é da nossa Ioni, que é ali da nossa vulva, e o último é a expansão da consciência. Que quando a gente está nessa situação orgástica, para eles, ali é a conexão com o divino. Esse momento de eloquência onde você perde os sentidos é um momento onde, de fato, você se conecta com algo maior. Inclusive, eles educam para que nesse momento você faça seus agradecimentos ou seus pedidos, porque é o momento mais sublime de conexão com algo muito maior. É lindo de ver. É um olhar totalmente bonito,
pautado num amor forte e que a gente não tem na nossa cultura. O que eu acho que a gente precisa ter pro Tantra, essa liberdade sexual não é bacana, porque é muito energético. Sim. Então eles costumam falar que toda relação sexual você tem uma troca, você deixa um pouco de você e recebe. Então essa liberdade sexual que é preconizada nos relacionamentos livres já não é pra cultura tântrica. Eles geralmente educam as pessoas e ensinam a ter mais prazer na mesma parceria. Mas o que eu acho que é bom a gente desmistificar já de cara, somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que um único sistema seja um sistema maravilhoso para todas as pessoas. Assim como não existe só uma religião, assim como não existe só homem e mulher, existem uma variedade de possibilidades de ser e existir, de orientações afetivo-sexuais. Né? Porque só existe um modelo que vai funcionar. Para muitas pessoas, a monogamia vai funcionar e tá tudo bem, mas eu tenho que confessar que atendendo há 7 anos e 28 anos trabalhando com mulheres, eu ouço só reclamações da vida sexual. É muito raro um casal heteronormativo onde o sexo tá fluindo e tá bom. E olha que eu atendo mulheres de 30 a 45 anos no máximo, a grande maioria. Que essa parte da questão do relacionamento, porque junta problema diário, dor de cabeça, conta pra pagar, às vezes tem filho, essas obrigações acaba fazendo com que ambos os dois acabem meio que se distanciando e não sentindo mais a vontade da procura, da questão de, por exemplo, hoje eu quero dormir, tô com preguiça, não quero. Não, só beijinho hoje, vou virar de lado, amanhã a gente vê, a gente faz. Isso daí vai distanciando, e a falta de sexo pode fazer com que a pessoa procure realmente, de fato, fora aquilo que ela não tem dentro de casa. A gente pode considerar que a traição, ela é falta de sexo, falta de prazer em casa, ou falta de caráter mesmo? Olha, eu vou falar agora que até tem gente que vai... é falta de prazer em casa. Porque a gente tem que ver assim, da minha experiência em atendimentos, você vê que a pessoa ama, que a pessoa não quer viver sem aquela pessoa. Ela se vê envelhecendo, mas ela não consegue ter prazer sexual. E consegue ter prazer quando ela se liberta, quando ela não tem que ser um personagem. O triste é as pessoas estarem em relacionamentos não sendo de fato quem elas são. Então... Você jogar pra sua preferida, olha, eu gosto que faça mais assim, que chupe mais, sabe? Você não explorar, tem esse hábito, explorar. E o que é legal a gente também ressaltar que, infelizmente, não pensar na saúde íntima, a gente vai ficando só com a parte ruim do relacionamento. E aí, o que eu gosto sempre de dar uma dica prática, tá? Eu acho isso legal. Se você ficar na rotina do dia a dia, é muito chato, é muito broxante. É boleto, é conta, é cansaço, é estresse. O que eu costumo falar, por exemplo, como funciona pra mim, casada há 16 anos? A gente tem um momento que a gente sai. Então, aquela coisa de ter o dia pro sexo, pra quem é casado, ou tem filho, ou tem uma rotina muito pesada, se você não coloca, você pode nem ter filho, tem os cachorros, mas se você tem que gravar, tem que fazer um monte de coisa. Se você não falar, sábado é o dia que eu vou sair, quando você estiver num relacionamento, pra gente ter um sexo bom, você vai ficar em casa. Em casa você faz uma jantinha, vê um filmezinho. Esse cenário, essas situações, elas não são excitantes. Então, às vezes você tá lá na rotina do dia a dia e não tem nada de excitante naquilo. Então, o que a gente precisa fazer? Sair fora daquela situação. Eu costumo falar, quando você prepara o dia D, então, no meu caso, eu preciso que chegue uma babá. Então, tem que ser aquele dia porque eu tenho uma rede de apoio. Você toma um banho especial. Por exemplo, a gente estava até falando no começo do patrocinador. Sim. Eu sou uma sexóloga que eu não tenho sex shop, eu não vendo produtos. Mas eu elejo algumas marcas que eu gosto, que eu uso, porque eu tenho que oferecer. Inclusive para as minhas pacientes, clientes, que não têm parceria, elas não vão sentir prazer. Então, eu me obriguei também a experimentar várias coisas e produtos e toys para eu descobrir como fazer essas mulheres, inclusive, terem mais de um orgasmo, potencializar o orgasmo quando estão sozinhas. E eu tinha que usar essas técnicas em mim, mesmo sendo casada. E aí, a Paper é uma das marcas que eu gosto bastante, porque como eu estava falando lá, tem pessoas e mulheres que nunca se tocaram. Eu pegar essa mulher e falar assim, olha, você agora coloca uma música, entra no seu quarto e se toca. Ela vai falar, que coisa louca. Não, e às vezes tem músicas que também te despertam, te ajudam, isso. Até se ela não tiver um repertório de lembrar de uma cena, uma música de uma vez que foi legal, a gente pode ajudar com uma playlist. Mas às vezes a cosmetologia é um melhor caminho para eu ajudá-la. Então, eu falo, você vai tomar um banho com esse cheiro, e aí esse produto, você toca, vê a sensação. Quando você fala pra ela pegar o produto e de repente colocar ali na vulva, no clitóris, já é uma coisa diferente, porque não é a mão dela, é o medo do alto toque da minha mão, tá
tocando ali na minha vulva. E às vezes através de um produto, através de um brinquedo, vai ser a primeira vez que ela vai de fato se tocar, olhar, ver como que é. De repente ela nunca nem viu a vulva. Então é uma importância muito grande que, por exemplo, a Paper, que é seu parceiro, tem na vida dessas pessoas. Eu costumo falar que é um prato cheio. Quando eu comecei a atender e ver que eu precisava entender mais de produtos para que as pessoas tivessem acesso a esse autoconhecimento, foi um divisor de águas também para mim no meu atendimento. Então, eu, por exemplo, no meu casamento, eu acho que eu consegui usar uma única vez só, mas ainda meio que não fluiu. Até no meu último namoro eu tentei usar, até que foi mais ou menos mais explorado, mas nem tanto. Mas na vez daquele que eu te comentei, que eu tive aquele orgasmo, que foi a vez que realmente me fizeram me conhecer de verdade, porque nem eu me conhecia. Me mostraram como me conhecer, né? Como sentir um prazer que até então eu não tinha sentido. Eu usei os produtos da Pepper e foi uma mistura, desde o gel e eu posso dizer para você que realmente fez toda a diferença, porque até então eu nunca tinha pego para usar algo. E realmente, às vezes, você colocar isso na relação faz uma diferença. Eu, por exemplo, quando eu tenho a amiga Tati, eu já acabei de falar o nome dela, que ela já sentou aqui outro dia, a gente já contou. No dia que nós fomos lá na feira, ela tomou aquele energético, eu falei pra ela, toma, ela acho que tomou uns 3 ou 4 daquilo. Deu um trabalho pro namorado dela lá, que ela não sabia nem de onde que ela tinha. Falou, amiga, eu nunca vivi isso na minha vida. Foi surreal o que aquilo me fez sentir. E eu não tive como resolver no dia, porque eu cheguei em casa e já fui trabalhar. Em casa eu sou só eu, as crianças não tem nem o que pensar. A sua revoada foi no trabalho. A revoada foi no trabalho. Agora, por exemplo, você para e pensa, recentemente que eu tive esse momento também que me levou a esse ápice de orgasmo, com uma mistura de realização de sonho, desejo e tudo mais. Eu tomei um banho, aquele banho que eu gosto de fazer, mas mais do que um banho. A gente faz uso, que nem a própria Pepper, a gente tá falando da Pepper, tem os géis íntimos para banho, né? Que é tanto para região íntima, que já traz um frescor, traz uma sensação mais gostosa. Que, por exemplo, e trata. A minha filha tem 9 anos, ela já usa sabonete íntimo desde os 7. E faz diferença, faz não diferença, faz? E ela faz gosta, diferença. ela sente a diferença. Então, eu usei, saí, passei todo o creme molhada, depois fiz aquele banho de óleo no corpo, aí você chega lá, o pessoal fala, nossa, que cheiro gostoso esse, não precisa nem de perfume, o perfume é um detalhe. E se você leva, às vezes você não sabe, a gente fala tanto, a mulher, ela não é exatamente, a gente estava falando daquela coisa da penetração, da genitália, né? Infelizmente, é outro desserviço, por isso que mulher, é difícil quem tá lá atrás e não entende do corpo feminino, não entende de clitóris, não entende, e fica só no ato penetrativo, muitas mulheres até sentem dor, porque se você não tiver uma lubrificação, não tiver altamente excitada, e é lógico, com o passar dos anos, às vezes, algumas mulheres a gente passa a não ter depois da menopausa, por isso que é tão importante, gente, os géis lubrificantes para toda mulher. É natural, não é que, nossa, agora eu morri, agora eu tô ressecada, não, isso aí é um processo natural. A gente vai perdendo essa lubrificação porque faz parte da menopausa, salvo algumas mulheres que fazem modulação hormonal, mas é extremamente natural você ter lá na sua bolsa já um seu gelzinho lubrificante, e aí tem vários sabores, cores, texturas. E facilita a penetração, também fica mais confortável. Exatamente. Até, né? E é uma brincadeira, uma coisa gostosa de colocar, e obviamente quando for o anal, sempre, né, gente? Então assim, tem produtos que são indispensáveis para a saúde íntima e para você fazer com tranquilidade, prevenindo algum atrito, alguma doença. Então é importante a gente lembrar também. Pergunta que não quer calar, qual que é a mentira mais contada sobre o orgasmo, tanto de mulheres quanto de homens? Olha, as mulheres... Você falou tanto de fingir, né? Vamos entregar? Vamos entregar o jogo? Você sabe que outro dia eu tava na 89 FM, e aí, naquele Quem Não Morde Assopra, e eles falaram, vai, toda mulher já fingiu orgasmo, você vai me dizer que você não? E eu falei assim, não, eles acharam que era zoeira. Eu falei, eu não. Falei, eu comecei a me manipular, me masturbar com 9, 10 anos. Quando eu fui pra vida sexual, eu me conhecia, eu não sei porque eu já era uma criança, tem crianças que são mais, você começa a fazer esse autotoque, você gosta, é claro que nessa época ainda talvez não tenha uma conotação sexual, é uma cosquinha, mas eu já me manipulava, eu já me conhecia. Quando eu fui pra minha primeira experiência sexual, eu sabia o que era um orgasmo. E eu tinha vergonha de falar, olha isso, que a gente tá aqui ainda hoje em dia. Eu tinha vergonha de mostrar pro namorado, porque como é que ele ia acreditar que eu era virgem, que eu não gosto desse termo, mas que eu ainda não tinha tido a primeira experiência, se eu já sabia ter orgasmo? Eu também, como não tinha aquela educação sexual, não imaginava que ter orgasmo na manipulação, sem ter uma penetração, era ok, normal, natural, inclusive benéfico, né? Que se a gente se apropriar disso, a gente vai para a experiência sexual muito mais apropriada. Então, de fato, eu confesso que eu nunca fingi. Para mim, isso sempre foi muito doido, porque eu tive sempre uma facilidade, né? Tem mulheres que são multiorgásticas, eu, por exemplo, sou uma dessas, então eu nunca precisei passar por essa experiência. Talvez isso tenha sido, inclusive,
um estopim. Quando eu ouvia mulheres falando que fingiam, eu falava, mas como assim? Como fingir, né? E assim, até você pode fazer aquele gemido. Olha como a gente também tá pautada naqueles filmes, né? Que a gente assiste, naquele gemido que é o gemido que é tradicional. E quando a gente vai criando essa liberdade, que não existe um som certo, não existe uma quicada, uma mexida certa. Existe a expressão, a liberdade. Quando eu permito que o corpo reaja aos estímulos, é um caminho sem limite para a excitação e o prazer. E eu acho que esse é o maior exercício. O que eu mais vejo as mulheres é isso. Quando passa um tempinho ali, que já estão ali com os homens, ela fala, ai, não tá gostoso ao ponto de continuar. Então elas preferem fingir que estão tendo um orgasmo. E aí eu acho muito doido, gente. Preciso deixar aqui para os meninos de plantão, que como nós temos reações fisiológicas, tem como descobrir se é verdade ou não. Não é um gemido o orgasmo. O orgasmo você vai sentir no seu pênis contrações involuntárias. Não é pra mulher que sabe fazer pompoarismo. A contração é involuntária. Então, ele vai sentir uma pressão diferente e meio arritmada. Ele vai sentir um coração acelerado, uma frequência cardíaca. Então, a percepção também masculina é muito pequena em relação às reações do corpo. Isso é triste. E eles acham que sabe tudo. É muito doido, né? Assim, homens, muitas vezes ejaculam e não têm orgasmo. Né? As pessoas confundem o orgasmo, o ápice com ejaculação. Você pode ter uma ejaculação, expelir o líquido, mas não ter chegado nesse lugar, uau. Também é importante a gente lembrar os homens que é diferente ter um orgasmo e só ter uma ejaculação. É porque tem muito homem também que finge ejaculação, né? Às vezes que já quer parar. Então, eu acho isso tão doido, porque é tão bonito quando a gente consegue desconstruir e fazer com que as pessoas se apropriem dessa máquina tão perfeita, que quem nos criou para essa sensação, para viver também essa potência. Veja só, se fosse só para procriação, quantos filhos a gente poderia ter? Menstruando até 50 anos de vida? Um monte. Um monte de filhos. Então, assim, nós não temos esse corpo, e também não teríamos clitóris que não tem função nenhuma, né? A não ser dar prazer, são quase mais de 10 centímetros, mais de 10 mil terminações nervosas tem um clitóris. Eu acho legal a gente falar, o pênis tem cerca de 4 mil, o ânus também cerca de 4 mil. Então, a mulher, ela vem com uma potência do dobro de possibilidade de sensações. Isso nós estamos falando só da genitália ali e do ânus. Agora, imagine a pele e todos os outros lugares para você explorar, porque tem sensações que a gente não imagina no outro, e a gente explora ali só a genitália. É verdade, aí agora é mito ou verdade, que o ponto G do homem tá no ânus? Olha, na verdade, assim, existe porque assim, perto da próstata. Desculpa até te cortar, porque tem muitos eu tenho amigas que namoram, que são casadas, que falam que às vezes o marido pede para elas explorarem a região anal deles. E aí, alguns deles, que às vezes tem ela que gosta de explorar, mas ele não deixa, porque tem aquela coisa do machismo, do não chega ali eu não gosto. E o que acontece? Das que tem o marido que gosta, ela fala que eles vão assim ao delírio. É ali o ponto G ou é entre a próstata, bem ali naquele caminho? É bem entre. Então, na verdade, assim, não precisa ter uma penetração para você estimular o ânus masculino e ter já essa possibilidade de prazer. Mas existe, é muito sensível o períneo ali, entre o ânus mesmo, lá penetrativo, e o saco, o finalzinho ali do saco escrotal, é uma região muito sensível. E quando também esse homem é livre para sentir, às vezes não precisa logo de cara uma penetração, mas um estímulo tanto de língua quanto de dedo, ou às vezes inclusive do vibro, né? Os vibros não são só para mulheres, eles provocam uma vibração mecânica. Essa vibração mecânica é diferente de uma língua. Então você pode estar manipulando, né, ou tá fazendo ali um oral e estimular com um vibrozinho aquela região, vai ser muito gostoso e prazeroso. Agora, é o que você falou, pensa assim, é a mesma quantidade mais ou menos que o pênis de terminação nervosa, sendo estimulado simultaneamente. É muito estável, a gente costuma até falar uma brincadeira pejorativa, mas você fala assim, não existe ex-gay, né? E assim, a mulher que também experimenta a sensibilidade anal, também ela é um caminho sem volta. Porque a gente tem muitos receios, mas é uma região também muito irrigada. Eu tenho amiga que gosta, e muito. Ela fala assim que ela prefere, ela fala assim, amiga, prefiro. Tem mulheres que têm, você vê como as pessoas acham que o orgasmo tá só no clitóris. E existem mulheres que têm orgasmos absurdos só com a penetração anal, sem manipulação do clitóris. E isso tudo, sabe por quê? Sabe onde tá as possibilidades de prazer? Na nossa cabeça. Quando você se liberta, fala, não é. Então, quanto mais eu fico livre pro meu corpo expressar, mais a sensação vem. Vale lembrar, gente, que assim, a gente não pensa pra espirrar, né? Eu vou espirrar, Tim. O orgasmo é a mesma coisa, é uma resposta fisiológica a um prazer excessivo, muita excitação. Então, quanto menos eu penso, quanto mais eu deixar minha mente livre, meu corpo livre para sentir, mais fácil é esse corpo reagir aos estímulos.
A gente fala muito dessa questão de primeiro encontro, de sair, conhecer. Eu, por exemplo, eu sou a tradicional que gosta de sair para jantar. Eu não penso em sair para me relacionar. Acho que tudo para mim tem um contexto, que é o que eu falei lá no começo. Tem que ter conexão. Se não houver conexão, não tem. E a gente sabe que tem muita gente que às vezes no primeiro encontro já tá indo direto pro abate, já vai direto pro sexo. A gente sabe que vem uma leva aí de homens agora, red pills, né? Que adoram falar que as mulheres que se relacionam com muitos homens não servem para relacionamento, mas eles mesmos acabam se relacionando com muitas outras mulheres. É normal para o homem ter essa questão de se envolver sem conexão sentimental, pelo prazer mesmo, que é do homem, né? Ah, eu fiquei com várias mulheres, pô, na roda de amigos ali, quem que não gosta, né? Ó, ele é pegador, mas a mulher não pode ter esse viés, né? De ser vista como a experiente, que já experimentou também, já se permitiu se conhecer. A gente sabe que tem essa diferença. Sexo no primeiro encontro é tabu ou hoje em dia é uma coisa mais normal, tem que se permitir também? Olha, se for da minha opinião pessoal, é claro que eu acredito que você ser livre para mostrar sua experiência sexual não diz quem você é. E eu tenho trabalhado muito, inclusive, as mentes de meninas novas, por isso que eu ia falar, tem o que eu penso e a realidade. A realidade hoje a gente encontra muito as meninas de 19, 20, 21 anos com muito medo de mostrar quem elas são sexualmente. Atendo meninas assim. Ai, não, eu tenho que ficar me segurando porque eu gosto muito, eu sei ter muito prazer. Com medo do que ele vai achar e de não virar um namoro em detrimento dela mostrar o quanto ela gosta de sexo. Então parece que a gente tá tão moderno, mas ao mesmo tempo a gente tá retrocedendo algumas questões. E isso também é pauta para discutir em mesas, em rodas de conversa com adolescentes, para que essa geração vá crescendo desconstruída disso, porque é muito triste. Os homens não precisam de mais sexo do que mulheres. Mulheres que se permitem também sentem vontade e querem o sexo. Então, não é só porque eles têm testosterona que eles querem muito mais do que nós mulheres. A gente precisa desconstruir isso. Mas, infelizmente, ainda existe esse preconceito. O que eu costumo trazer para as pautas das rodas com essas, ou em atendimento, é o seguinte, mostrar para essa mulher, de fato, primeiro, quem ela é. Você não é só a mulher que tem prazer. Você é a mulher que tem prazer, você é a mulher que é jornalista, a mulher que entrevista, a mulher que canta, é uma mulher que tem conteúdo. Então, por que você acha que a principal característica que o outro vai lembrar e vai reter de você é sobre o seu prazer sexual? Então, isso ainda é uma discussão que nós temos que trazer muito. Enquanto o sexo ficar nesse lugar de mito tabu, a gente não consegue. Porque é sobre isso. O prazer da sexualidade e a exploração e a permissão está para todos. E aí vem de encontro com uma nova geração. A gente tem essa geração que está ainda tão pautada nessa falácia bem equivocada de que a menina tem que segurar, né? Ah, então eu não posso mostrar, eu não posso no primeiro encontro. Porque, veja bem, às vezes esse primeiro encontro é o primeiro encontro com aquela pessoa, mas você tá numa parceria legal, a noite foi bacana, de repente você gosta muito de sexo. E houve uma conexão. Houve, tá gostoso, tá legal. Por que não? Por que eu fazer o joguinho de, então ele vai pensar que eu sou quem? Mas quem é você? E aí a gente tem uma questão de autoestima muito forte que tá presente na sexualidade. Quando eu me aproprio de quem eu sou, a mulher que eu sou, eu não tenho medo do meu lado sexual. E também posso contar isso por experiência própria, porque eu sempre fui muito sexual. Eu casei com um marido, meu marido era meu aluno, e a gente saiu para ter um sexo, para eu trair outro namorado. Olha porque eu tinha sido traída. Então, assim, qual era a possibilidade de dar certo um relacionamento desse? Difícil, né? Difícil. Porque se você já pensa que começa errado, termina errado. Então, mas você vê como a gente ainda tá naquele lugar do amor romântico, de que só existe um modelo que dá certo. O modelo que dá certo, aí eu saio 2, 3 encontros. Agora que eu saí 4 jantas, eu já posso liberar, então eu posso transar com ele. É um modelo que alguém criou algum dia, puritano, ou baseado em algumas crenças limitantes que servem para algumas pessoas, mas que não servem para 8 bilhões de pessoas. Assim como as relações abertas, que nem sempre está relacionado com o trisal ou poliamor, mas novas formas de amar, novas formas de viver a sexualidade. Tem gente que vai viver só os fetiches, homenagem. Tem gente que tem vontade de não ter ninguém do lado, mas gosta de viver livremente o sexo também, né? Exatamente. Por exemplo, aquele aplicativo que eu falei é justamente para encontro sexual. Não é o Tinder da vida, é o contrário. Eu estou afim de ter uma relação, eu não quero saber nem quem você é. Então você fala, nossa, isso para mim não funcionaria. Tá certo, mas para 10 milhões de usuários do mundo, ele funciona. Eu quero só ter isso, tal, que a pessoa também quer. Então, tem um aplicativo que é um facilitador e vamos lá, que o que eu quero, você quer. Tem pessoas que são resolvidas assim sexualmente ou que, de fato, o sexo é uma possibilidade diferente do amor romântico. Elas dissociam
isso do amor romântico. Isso existe e funciona para algumas pessoas. Só pra gente, a gente tá quase chegando no final, mas eu acho bacana a gente entrar nesse tema, porque você falou da questão do aplicativo. É claro que a gente sabe que todo aplicativo, como o Tinder, também tem seu grau de risco também, né? Tem que tomar cuidado. É muito importante você, antes de qualquer coisa, marcar num local público, saber quem é a pessoa, para não sair se envolvendo, né? Tem tanto doido por aí. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é legal falar, você como sexólogo, eu acho que talvez tenha até seja mais pontual nesse quesito. A gente sabe que existem diversos canais de pornografia espalhados aí pela rede social. E existe essa facilidade de acesso se você não tiver cuidado até mesmo com o seu filho. Mas tem muita gente que consome muita pornografia. O quanto isso pode afetar psicologicamente, emocionalmente uma pessoa e o que leva a essa procura tão intensa pela pornografia? Às vezes é a falta ou desinteresse em ter alguém, ou é a forma de repente, conhecer e ver formas diferentes de se explorar com um parceiro ou com uma parceira, ou isso daí mesmo chega a ser algo que já tomou conta dela e para desvincular disso é difícil? Olha, a pornografia, é até bom a gente tocar nesse assunto, porque a gente como sexóloga, a gente fala muito de conteúdo erótico adulto. Porque tem muita gente fazendo conteúdo adulto e eu fico pasma. É uma coisa que assim, é inacreditável. Só que assim, como o sexo é algo que mobiliza muito dinheiro, bilhões de dólares, sempre sobe primeiro. Mercado de bilhão, exatamente, né? É coisa assim que a gente não faz nem ideia. Banalizaram, né? Na verdade, assim, o conteúdo erótico saudável. Então, assim, quando a gente faz uso de maneira saudável, responsiva, ele é bom. Ele é uma forma da gente ativar repertório erótico, sensual, e me excitar e ir pra prática. Por exemplo, com a minha parceria. Eu sou uma pessoa que eu gosto de vídeo. Sim. Né? Então, quando é um dia que eu tô preparada, né, que eu preciso disso, a gente vai. Agora, o que acontece? Agora, a facilidade do digital. Então, imagina que antigamente, quando a gente falava fetiche, fantasia, a gente não fazia ideia do que a gente tava falando. A gente talvez lia em algum lugar ou não. Há 25 anos atrás. Hoje você clica lá e coloca fetiche. Então pensa assim, que a criança que tem acesso de 8, 9 anos e clica fetiche, imagina o que ela vai parar. E essa geração está crescendo com muito visual. Né? São esses vídeos, o visual, aquilo vai tomando uma dopamina rápida e viciante, mais viciante, né? Cheia de coisa. O que é disfuncional? E é legal a gente trazer. Geralmente, o vício ou esse consumo compulsivo por qualquer coisa e pela pornografia, ele vem da falta. Ninguém se vicia em alguma coisa sem a falta de, né? Então, isso vai vir lá da infância. Uma pessoa que tem, de repente, uma baixa estima, que teve experiências ruins, que não foi atendida na infância, na adolescência, então, de repente, ficava muito sozinha, não se sentiu amada, protegida, tudo isso vem lá de trás. Ela tem vários vazios emocionais, várias faltas. E aí, quando ela entra em contato com esse mundo, onde é fácil, né? Então, eu acesso, hoje em dia, então, eu vou lá, pago uma quantia, a mulher tá ali comigo, se mostrando pra mim, eu tenho medo do ser humano, medo de me relacionar, tenho muitas questões internas a tratar, ele vira uma válvula de escape rápida, fácil. Então, eu vou ali, eu me manipulo rapidinho, pum, eu tenho aquela... Vou liberar o hormônio, vou relaxar. Aí eu quero de novo. E aí quando eu não tenho outros prazeres, então, a vida ela tem que ser um equilíbrio, né? Onde eu sinto prazer? Eu sinto em treinar, em trabalhar, em fazer um sexo às vezes, e quando eu elejo bacana, eu tenho um esporte, eu tenho uma família, eu tenho um relacionamento, enfim, os prazeres da vida. Vou liberando essas dopaminas de outra forma. Quando eu não tenho nada, então meu trabalho é ruim, não tô num bom relacionamento, eu tendo a ter essa tendência compulsiva, e isso vai pra qualquer coisa. E a pornografia, como ela tá rápida, então às vezes você vai buscar uma coisa que nem era pornografia, você acessa lá. Então, seu cérebro vai toda hora entrar em contato. Se você não educou esse cérebro, não conversou sobre isso, e é uma pessoa com várias faltas, vários vazios, ela tá muito propensa a cair e aquilo ser uma fonte rápida de dopamina. E eu quero mais, e aí tende a ir pro vício. Mas vale a gente lembrar que é sobre isso. A compulsão e o vício também em pornografia e em sexualidade vem desse lugar compulsivo. A pessoa que é compulsiva por sexo, ela tem já um transtorno compulsivo, e aí, em alguns momentos, pode ser pela comida, pode ser pela bebida, pode ser pelo sexo. Então, a gente precisa entender, e é uma pessoa que tem que ser assistida. Os transtornos, mesmo parafílicos, eu gosto de um fetiche, daqui a pouco vira um transtorno. É uma pessoa que tem que ser assistida. Tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento. O que você pode deixar de recado para quem tá em casa, então? E você, como sexóloga, né? Imagino que você oriente diversas outras pessoas aí pelo país. Para se permitir um pouco mais, né? A gente sabe o tanto de pessoas que têm, às vezes, aí receio de explorar o seu próprio corpo. Que recado que você dá para
essa juventude, esses adultos de hoje, essas pessoas que às vezes estão num relacionamento e às vezes têm preguiça de se procurarem, receio de se explorar e de se permitirem a viver algo diferente? Olha, acho que o meu maior recado, tá? É que, assim, a sexualidade, a saúde íntima, ela tá muito ligado com a felicidade. Muito ligado com os hormônios que deixam a gente bem. Então, deixar isso pra depois pode ser tarde demais. É tão mais fácil e barato a gente olhar pra dentro da gente, perceber como é que a gente pode explorar mais e viver essa potência, do que achar que tá sempre no consumismo, no comprar, no comprar. Que eu convido vocês a mergulharem um pouco mais nesse universo. Então, procurem ler, de repente, seguir pessoas que falam disso de uma maneira mais tranquila, que você gosta da linguagem, mas não deixe de viver essa capacidade linda que é a exploração do desejo, do prazer sexual. Porque, de fato, a gente se sente melhor, mais bonito, os relacionamentos duram mais quando a gente mexe nisso. Aprendam a dialogar sobre isso e seguir pessoas que falem disso de uma maneira leve, que te ajude a construir esse repertório, essa vida sexual de fato saudável. Vale a pena mexer na nossa saúde íntima, porque vai reverberar para todas as nossas saúdes. E eu tinha muito problema com isso, aprendi a me permitir, eu posso dizer que realmente vale a pena. Obrigada a você ter aceitado participar. Para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, qual que é o seu Instagram? @Lu Cabral Sexóloga. E se ficar alguma dúvida, a gente pode mandar no direct para você, para mim, que eu faço questão de responder. Se for pro seu, eu faço um videozinho e respondo lá. Claro. Não fiquem com dúvidas sobre o nosso assunto. E vamos marcar roda de bate-papo, porque eu acho legal a gente trazer gente para poder desmistificar um pouquinho ainda mais. Muito obrigada. Fechou? Viu? Obrigada, Fechou. meu amor. Ó, logo mais a gente volta com a Lu aqui numa roda de bate-papo, encerrando aqui hoje o Interação. Deixa seu comentário, like, se inscreva se não é inscrito. E olha, eu vou deixar aqui aquele pensamento para você poder levar para o resto da semana. Guarda isso com você. Escolher a si mesmo é o primeiro passo para você poder viver o amor que você realmente merece. Semana que vem eu tô de volta para uma roda de bate-papo falando sobre relacionamento narcisista e abusivo. E eu te espero.